Jethro fez o trato. Então, Jethro, ele se aproximou, enfim, o primeiro converso, o primeiro convertido, fez sem dúvida um trabalho, enfim, fundamental para o judaísmo. Enfim, tem um aspecto, né, aquele que entrou no judaísmo por escolha. Enfim, foi ele entende que o Criador foi por entendimento. Ele entende que como ele fala, agora eu sei que Deus é o Deus que está acima de todos os deuses. Então, quer dizer, ele veio pelo judaísmo por causa que ele reconhece dentro da razão dele, dentro intelectualmente falando, dentro da lógica dele, ele reconhece, ele percebe, ele entende que Hashem é o Deus que está acima de todos, que está acima de tudo. Uhum. Então, quer dizer que a sua entrada no judaísmo veio por conta do seu entendimento, do seu sentimento, mas aqui em particular do seu entendimento. Agora eu entendi, e a data é mais forte. A data quer dizer, agora eu percebi, eu senti, agora entrou dentro de mim, mas quer dizer, ele teve um insight, né, que agora, que Deus é o Deus de todos os deuses, que Deus é o que está acima de tudo. Só que veio através, a base não foi a anulação, mas a base foi o entendimento. Ele captou, entendeu? Ele era uma pessoa super intelectualizada, um super sacerdote, enfim, quer dizer, antes dele se tornar antes de se converter, antes de entrar para o povo judeu, para fazer parte do povo escolhido, ele primeiramente ele era um grande entendedor de todas as culturas, de todos os deuses. Quando a gente fala assim, quando nós falamos de todos os deuses, né, em geral, só para falar, enfim, isso é uma ideia que é trazida, que não é que eles eram burros, não eram pessoas tolas. Acaba aparecendo, né, que hoje em dia nós somos inteligentes, que a gente abriu, sem dúvida que antigamente eles acreditavam em deuses. Hoje em dia a gente não é tanto o lado de acreditar, mas sim o lado de entender. Hoje em dia você entende, né? Hoje em dia se desenvolveu muito mais o lado do intelecto. E antigamente talvez eles eram, por assim dizer, menos intelectualizados, não eram tão inteligentes, e por isso então eles tinham fé fácil, acreditavam no que fosse. Mas não deve se olhar dessa maneira, porque se fala que na verdade mudou, quer dizer, obviamente isso é uma questão também um pouquinho de crença, para entender como foi que aconteceu essa mudança, enfim, que antes esses pagãos, enfim, que serviam vários deuses politeístas, eles tinham um grande entendimento para servir, na verdade, esses deuses. Não eram pessoas tolas, eram pessoas que tinham um grande entendimento sobre as coisas, só que aquilo lá levava a servir deuses. Enfim, aquilo lá levava a esse entendimento. E hoje em dia teve essa mudança com relação à forma de... Não tem mais isso, quer dizer, a pergunta é como funciona essa mudança que houve, que hoje em dia o intelecto a gente não entende que razão faria para você servir, que intelecto levaria, enfim, uma pessoa a servir algum Deus, quer dizer, que tem tanto de lado intelectual que levava eles a entender que, enfim, temos que servir esses deuses, enfim, que tem então de ser, de intelecto, de lógica nisso daqui. Uhum. Mas se fala que as pessoas muito cultas, as pessoas muito inteligentes, entendidas, não eram pessoas bobas, não eram pessoas tolas, mas que eles viam essa ideia de servir ídolos, Deus nos livre, mas isso era na verdade em consequência de uma inteligência que eles tinham, que Deus próprio permitiu, né? Enfim, toda a graça é essa. Deus, ele criou, Deus, ele próprio permitiu e criou uma inteligência que existe por trás da idolatria. Por isso, um judeu, por exemplo, está escrito que não deve estudar idolatria, porque o próprio Criador criou uma inteligência que existe na idolatria. E às vezes, por assim dizer, Deus pode ter criado uma certa lógica que leva à idolatria. Então, isso, enfim, o próprio Deus, senão não teria graça servir a Deus, né? Se Deus fizesse que idolatria é uma bobagem e só servir a ele é o que faz lógica, então qual seria muito a graça, quer dizer, qual seria o jogo, qual seria o desafio? Uhum. Deus próprio criou que a idolatria também tem um certo entendimento. Toda a ideia é que a pessoa reconheça, entenda depois, enfim, porque na verdade tudo isso aqui é besteira e Deus é o criador de tudo isso. Uhum. Deus que criou tudo isso justamente só para dar o livre-arbítrio para a gente escolher entre ele e a idolatria. Uhum.
Mas quer dizer que a idolatria ela sim tem muita razão. Os grandes idólatras que eram muito entendedores, enfim. Por isso, como a gente falou, que a Torá, o Maimônides descreve que a pessoa não deve estudar a idolatria porque ela pode ser levada através disso. Porque fazia um sentido, tinha uma lógica, tinha uma estrutura mental por trás. Hoje em dia teve essa mudança que não tem mais essa lógica. Então, qual foi essa mudança que aconteceu? A gente não sabe. Porque hoje em dia o intelecto é justamente só na razão, só de não acreditar, só daquilo que a gente entende, daquilo que a gente vê, daquilo que a gente pode palpar. Como é que um intelecto vai levar a uma coisa abstrata, né? Uma coisa que a gente não vê? Qual seria a lógica, a razão que poderia levar a isso? Mas tudo bem, de qualquer maneira, a lógica que leva a alguma coisa que a lógica é algo palpável. Como poderia ser uma lógica que ela leva a algo que é abstrato. De qualquer maneira, eram pessoas que, enfim... Então, por isso, Jetró, ele era uma pessoa muito culta, muito inteligente, que tinha uma compreensão incrível. E mesmo assim, ele compreende que Deus está acima de todos. Quer dizer, ele teve um nível máximo com relação ao intelecto, isso que Jetró representa. No entendimento, ele representa a pessoa que mais entendeu, conheceu e sabe de tudo aquilo que das sabedorias e conhecimento e profundidade, e mesmo assim ele consegue entender que Deus está acima disso tudo. Ele entende toda a inteligência que existe no outro lado, mas mesmo assim ele conhece Deus. Só que, no final das contas, a base dele, do judaísmo, é através que ele escolheu, através do entendimento dele, e não através da anulação. O povo judeu foi através da anulação. Como a gente fala, ele escolheu Deus, o povo judeu foi escolhido. E aí existe uma grande diferença, enfim, na verdade, e cada aspecto tem o seu ponto principal. Cada ponto tem, na verdade, alguma coisa especial que o outro não tem. Tem uma coisa que é, enfim, imprescindível, importante, indispensável, que um tem e o outro não tem. Então, quando foi o povo judeu, como Deus ele forçou? Por que foi através da anulação? Porque Deus, o povo judeu fala Naseh v'nishma, faremos e depois entenderemos. O povo judeu, a gente primeiro vai fazer, a gente recebe, a gente se anula perante Deus, depois a gente vai entender. Nascer, primeiro faremos, depois a gente vai procurar entender, procurar a razão, buscar o entendimento que está por trás da Torá. Só que mais forte do que isso é quando Deus, que aí Deus nem perguntou, aqui ainda Deus perguntou, o povo judeu pelo menos respondeu. Quer dizer, a resposta veio deles ainda, não é? Eles responderam de forma anulada, mas eles que responderam. Tem um nível mais superior ainda, que é quando nem importa a resposta do povo judeu. Que é quando Deus fala, ou vocês aceitam a Torá, ou se não, eu taco o Har Sinai em cima de vocês. Eu jogo, despenco. Deus está escrito que o povo de Deus estava debaixo do Sinai. A Torá fala eles estavam debaixo, mas a Torá quer dizer, quer dizer, literalmente falando, a Torá quer dizer, não, a Torá quer dizer que o povo judeu estava embaixo, aqui estava um monte, aqui estava o povo judeu, aqui em volta, embaixo, mas de acordo com a linguagem do versículo, literalmente falando, significa que o povo judeu estava embaixo do Sinai. Então, quer dizer, embaixo, eles estavam, deveria falar, enfim, estavam ao redor, quer dizer, embaixo. Daqui nós explicam que eles literalmente estavam embaixo. O Sinai estava aqui e eles estavam embaixo. Literalmente, não aqui, mas e o que aconteceu para eles estarem embaixo? Deus levantou o Sinai e falou, ou vocês recebem a Torá, ou se não, aqui vai ser a sepultura de vocês. Assim, né? Ou senão aqui vai ser a sepultura de vocês, aqui vai ser a cova de vocês. E o povo judeu... O que vai fazer? Obviamente. Mas por que isso é importante? Quer dizer, o que isso significa? Significa, na verdade, esse problema que o ser humano tem. Qual é o problema? Essa situação que o ser humano tem. Se é só por anulação, se é por entendimento, então chega a um ponto que, quer dizer, Jetró, sem dúvida, que ele tem esse aspecto muito... ele entendeu, tudo mais. Só que foi por causa de Jetró que o neto de Moisés acaba saindo do caminho. Quer dizer, foi por causa de Jetró. Não que Deus nos livre ele, mas quer dizer, foi por causa que já que ele tinha escolhido Deus, ou seja, que tinha vindo através do entendimento dele e não da anulação dele, então isso, de forma sutil, não tinha uma anulação perante o Criador total. De forma sutil, tinha ele escolhendo, não uma anulação. Esse sentimento sutil do ego, né, vou falar assim, que eu escolhi, que eu trouxe depois para que o neto de Moisés acabasse, deu a possibilidade, manifestou que o neto de Moisés teve uma situação que ele não entendeu dessa forma, ele não reconheceu aquilo que o bisavô dele tinha falado,
E por isso levou a ele acabar fazendo idolatria. O Medrash fala que Jetró falou para Moisés: eu vou te dar minha filha, com a condição que um dos seus filhos, vai ser idólatra. Assim o Medrash fala. Obviamente o Medrash muito eu estou te dando minha filha, se para com a condição que um dos filhos vai ser idólatra, e com certeza não é essa a intenção do Medrash. Fala que ele falou que um dos filhos vai ser idólatra, quer dizer, sem dúvida não é essa a intenção do Medrash. Mas se o Medrash fala, eu estou te dando minha filha mas com a condição que um dos netos ele vai pertencer à idolatria. Aí, enfim, Hassedut, os próprios comentaristas, não quer dizer, Deus nos livre, que ele era santo, mas ele quis dizer que a forma como eles vão servir a Deus é uma forma que para Moisés era considerada uma certa idolatria. No nível de Moisés envolveria alguma idolatria sutil, vamos chamar assim. Ele falou: eu quero que um dos filhos vai servir a Deus da minha maneira e não da sua, e que isso para Moisés era considerado um nível, tinha um pouquinho de sutil, podia manifestar uma certa idolatria. Por quê? Porque Moisés representava o mais oposto possível do sogro dele. Moisés representava, justo na verdade, a pessoa que como está escrito, ele era representado metade Deus, metade humano. Ele representava justo, na verdade, o lado espiritual, só o lado divino. Ele não representava o lado natural, o lado da natureza, do entendimento, da razão, do sentimento. Ele representava só o Criador. Então ele representava metade, ele representava nisso que o Rabino falou, metade Deus, metade... Não, isso é uma expressão para falar que, na verdade, Moisés ele era um humano que... Anulação, né? Não, mas ele era 100% anulação. Sim, ele era 100% anulação. Ou seja, que o corpo dele, na verdade, não era um corpo, por assim dizer, óbvio que tinha um corpo material, mas não era... O trabalho de Moisés não tinha nada a ver com o refinamento da matéria. Era só luz divina. Entendi. O Moisés não tinha a ver com trabalhar a matéria, tinha a ver simplesmente com o divino. Não tinha a ver com entender, com sentir, com fazer algo, com trabalhar com as coisas naturais que Hashem nos deu. Era simplesmente o divino que se manifestava no corpo, né? no corpo dele. O conduíte. Sim. Então quando ele comia, era a alma dele que precisava comer e comia. Mas não é que ele tinha um aspecto que ele tinha que lá a matéria dele e refinar aquela matéria para comer aquilo. Entendi. Enfim, não tinha um trabalho dele refinar a comida, refinar o seu corpo. Era simplesmente, ele era divino. Só existia o lado espiritual para ele. A matéria a matéria não ocultava nada. A matéria não existia ocultação da matéria. A matéria para ele era uma manifestação de Deus, simplesmente. Para a gente não. Para a gente a matéria é uma ocultação de Deus e a gente tem que fazer o trabalho de refinar a matéria para servir a Deus. Sim. Mas através da própria matéria. Mas para Moisés não existia o trabalho com a matéria. Ela simplesmente, uma matéria como se fosse que não existia para ele. Ele estava dentro da matéria, mas ele não tinha alguma importância, não tinha alguma ocultação. Não era que ele sentia aquilo lá como uma coisa separada de Deus. Fazia parte do lado espiritual dele. Então não é assim. Então, no nível de Moisés, não tinha espaço para o ego. Não tinha espaço para eu. Não existia para ele eu. Era simplesmente... Moisés, em outras palavras, quer dizer, nesse sentido, Moisés era um robô, de uma certa, enfim, ela 100% divindade. Então, para ele não existia a possibilidade, enfim, não existia o espaço, possibilidade de outra coisa além do divino. Então não existia questionamento, não existia tudo isso que é o espaço para questionar, mas não por causa que era só, mas não por causa que ele era bom, não por causa que ele era só divino, ele só entendia a divindade, então não tinha nada o que questionar. A gente questiona porque a gente está num nível de ocultação divina. A gente tem outros sentimentos, mas Moisés não tinha espaço para outra coisa. Então ele só entendia Deus, não tinha entendimento de outra coisa. Então por isso o nível de Jetró, que foi escolher a Deus pelo seu entendimento com relação a Moisés, era considerado idolatria. Porque significava que tem nesse sentido, o ego, né? Enfim, quer dizer, eu escolhi Deus, para Moisés existia eu. Ele não tinha eu.
Era só Deus, não tinha eu escolhi Deus, não tinha eu. Era só o Criador, não tinha espaço para ele escolher, não tinha espaço. O Jetró, ele conhecia os outros, ele entendia, ele sabia que tinha, mas ele reconhecia o Deus. Moisés não tinha espaço para ter outros. Só que, sem dúvida, qual é a desvantagem de Moisés? A desvantagem de Moisés é que, na verdade, não é esse o objetivo do ser humano. O objetivo do ser humano, se a gente fosse Moisés, não tinha o que fazer nesse mundo. Porque não tem espaço para nada, então não tem livre de você optar por outra coisa no nível de Moisés. Já está tudo resolvido. Já é só. Por isso que Moisés não entrou na Terra Santa. E é por isso que Deus fala para Moisés, que Moisés, ele, enfim, julgava o povo de Deus. Ele fala, não é para você julgar sozinho. Jetró fala isso aqui para ele. Por quê? Porque Moisés queria levar o povo no nível dele. Mas Deus fala para ele, Jetró fala para ele, e Deus concorda com Jetró. Se for assim, não vai acabar com tudo. Enfim, se for assim, se você, Moisés, estiver elevando o povo judeu ao seu nível, então não vai sobrar nenhum trabalho para eles fazerem. Simplesmente vai ter Moisés, e Moisés era a divindade pura, era a luz pura, acabou. Não tem mais ocultação divina, não tem nenhum trabalho para ser feito. O trabalho para ser feito só é quando existe a ocultação divina, e na ocultação divina a gente trabalha, refina e entende que o Criador é o verdadeiro Deus. E sente o Criador, quer dizer, tem espaço para outro sentimento, tem espaço para outro entendimento, e mesmo assim a gente trabalha, refina e a gente se conecta ao Criador. Mas obviamente, uma vez que você tem um espaço para sentir outra coisa, então vai acontecer que vão sentir outra coisa, alguém, enfim, vai haver isso, e vai acabar então questionando, vai acabar não concordando, enfim, com o Criador, não vai seguir os passos de Hashem. Então, quer dizer, o trabalho que é o trabalho do ser humano, que é o trabalho de Jetró, que é sem dar espaço para que existe outras coisas, sem dar espaço que existe outro sentimento, e o ser humano trabalhar para conseguir reconhecer que só existe o Criador, que o Criador está acima de tudo, esse trabalho, ele envolve a possibilidade de fazer o errado. E uma vez que, então, envolve a possibilidade de fazer o errado, que é, e a pessoa, então, aí daí alguém vai lá e vai fazer o errado. Quer dizer, esse lado negativo de você abrir para outras opções, é porque alguém vai lá e vai acabar fazendo a coisa errada. Vai acabar indo para esse lado negativo, vai acabar questionando e não seguindo o Criador, vai acabar sentindo outra coisa e fazer aquilo que ele está sentindo e não seguindo, enfim, o Torah Mitzvot. Muito bom. Mas é claro que esse é o objetivo, quer dizer, não tem outra. Por isso, mas óbvio que o Midrash fala pra gente que assim como Deus gosta do caminho positivo, Deus gosta do caminho negativo. Então, olha, a pergunta é clássica. Que assim como Deus ele gosta do caminho positivo, pergunta, o que significa Deus gosta do caminho negativo? Significa, de acordo com essa isso é obviamente que é a ideia mais clássica, que ele gosta da possibilidade de seguir o caminho negativo. Não gosta que você siga na prática, sabe? Mas ele gosta da possibilidade que o ser humano tem de seguir o caminho negativo. Porque aí o ser humano tem a possibilidade de seguir o caminho negativo. E mesmo assim ele escolhe o Criador. E nisso está o propósito, a finalidade do mundo. Sim. Então, por isso está escrito que Deus gosta do caminho negativo. Ele gosta da possibilidade que o ser humano tem de seguir o caminho negativo. Porque se não fosse essa possibilidade, não teria nada para ser feito. Quando o ser humano tem a possibilidade de seguir o caminho negativo, mesmo assim ele escolhe Deus. Então, esse é o propósito, essa é a finalidade. Só que, obviamente, quando existe a possibilidade de seguir o caminho negativo, existe uma frase, que quando você tem a possibilidade, vai acontecer isso, por assim dizer. A possibilidade é fato. Uma coisa um pouco complexa, mas quando acontece, então vai acontecer que talvez alguém vai seguir o caminho errado. Então, esse seria o lado negativo, por assim dizer, do Jetró, que é dar espaço para o lado negativo e a pessoa então acabar assim manifestando e indo para o lado negativo, que foi o que aconteceu com o neto de Moisés, chamado Yohanatan ben Gershon, Yohanatan filho de Gershon. Que o quê? Que deu espaço para que para que o errado se manifestasse. Para que ele, certo? Para que ele, uma vez que manifestou o lado do bisavô, que era eu escolhi, é o meu se deu, então aí deu espaço para o sentimento do eu e para que ele seguisse o caminho errado.
No caminho isso nesse sentido é considerado idolatria para o nível de Moisés, que não tem espaço para coisa errada, não existe coisa errada no caminho de Deus, não existe possibilidade do errado. Então a possibilidade do errado no nível de Moisés é considerado idolatria. Existe alguma coisa fora de Deus, e no nível de Moisés não existe nada fora de Deus, só existe o Criador. A possibilidade do errado para Moisés acaba sendo idolatria, e por isso acabou manifestando de fato que, enfim, um bisneto acabou sentindo esse eu e acabou não concordando, não reconhecendo aquilo que o bisavô havia reconhecido, e levou ele então para o lado negativo. Depois, enfim, Rabi Moshe Alshich também é muito interessante, depois a gente pode falar. Ele teve um filho, Rabi Moshe Alshich, ele teve um filho que saiu do caminho, depois ele vai para o Bet Yosef, ele vai para o Rabi Yosef Karo, ele fala, eu tive um filho que saiu do caminho, e o Rabi Yosef escreve para ele no papel, fala tal e tal coisa, enfim, faz o Hiratzon, faz o Misheberach, e reza para que ele volte. Reza para que ele volte. E de fato, o Rabi Moshe Alshich, ele é um dos 4 que é chamado de santos. É Alshich HaKadosh. Ele reza para que, enfim, faz essa reza. E ele faz essa reza e pede para que o filho dele voltasse justamente para o judaísmo. Ele tinha sido Meshumad, tinha acabado de sair, mas ele acaba voltando. Enfim, é muito interessante essa história, quer dizer, ele estava na época do Bet Yosef, Rabi Yosef Karo, que em Tzfat, uma cidade super santa, e ele justo não era cabalista, ele justamente não teve estudo de Kabbalah, mas ele acaba tendo ele era muito, enfim, um aspecto mais intelectual, enfim, entender a Torá de um aspecto mais intelectual, não tanto da Kabbalah. E ele acaba um filho que acaba saindo, acaba se convertendo Meshumad, e aí o Rabi Yosef Karo, ou o Arizal, enfim, escrevem para ele, falam, faz essa reza, ele faz. E aí realmente o filho volta, enfim, ele faz o mikveh, né? Existe uma opinião que diz que um judeu quando se converteu, um judeu nunca deixa de ser judeu, mas existe uma opinião que ele deve fazer um mikveh novamente. Quando ele volta à religião judaica, quando ele deixa de ser meshumad, ele deve fazer o mikveh. Outros falam que não precisa fazer o mikveh, enfim. Eles falam que não deve se fazer, não